que o Elahá diz que os problemas mentais não são expiação ou prova? Sou depressivo a vida toda. Hoje tenho 58 anos, tomo muito remédio, a fluoxetina, Rivotril, e sou casado com uma pessoa também de 58 anos que possui problemas emocionais. Temos uma filha adotiva de 19 anos que também vem apresentando os mesmos problemas. Já tentou contra a sua própria vida. Entra em crise e se arranha e se machuca muito. Diz que isso alivia a dor e a angústia. Desde bebê, ela tem impulsividade, depressão e dificuldades de aprendizagem. Já levei a vários psiquiatras, mas nenhum dá um diagnóstico por escrito. Disseram que é um transtorno de borderline, mas nenhum colocou isso no papel. E aí ele queria te ouvir, Jorge. Na verdade, o que acontece? As experiências na vida material, elas têm por objetivo desenvolver as potencialidades do espírito. Então, se, por exemplo, alguém tem uma limitação física de qualquer natureza, um problema nos braços, nas pernas, um problema nos olhos, um problema no coração, não necessariamente isso significa que ela tenha um karma na área. Porque existem muitos espíritos que vêm para fazer uma tarefa missionária com alguma limitação física. Existem várias pessoas que vivem uma limitação física, mas não porque devem para a lei, mas para deixar o exemplo. Nossa, olha só, fulano com todas as limitações que tem, faz tudo o que faz. Interessante. Existe também aquelas pessoas que vêm deixar o exemplo pela sua condição social. Elas são pobres, elas têm pouco recurso financeiro, vivem com uma dificuldade muito grande do ponto de vista material, mas isso não significa que elas devam para a lei. Elas podem ser pessoas que encarnaram nessa condição para que elas deixem o exemplo de como a gente pode viver nas circunstâncias em que a vida lhe pede determinados sacrifícios. É lógico que eu tenho pessoas que estão com algumas dificuldades físicas e que têm questões kármicas, sem dúvida. Processos expiatórios, bastante comum. Mas eu não posso bater o martelo e dizer, se ele tem um problema físico, é karma. Deve. Não, às vezes ele está ali para deixar um exemplo de como a gente deve viver. A mesma coisa acontece com as questões emocionais, no sentido de uma vida mais sacrificada, vive numa condição mais difícil. Imagine você viver num local distante, você ser uma professora rural que luta com muita dificuldade para ensinar crianças num local perdido, numa linha de uma via vicinal que poucas pessoas sabem até que existe. Ela está em débito com a lei? Às vezes não. Às vezes ela disse, não, eu quero minha vida para servir. Ela é pobre, vive numa escola difícil, mas é o que ela escolheu como uma forma de se dedicar. Então, os sofrimentos, eles não determinam que exista débito. Mas, quando você passa para os processos que dizem respeito ao equilíbrio do aspecto emocional do indivíduo, quando você tem uma pessoa, eu não consigo lidar com isso, eu tenho angústia, eu tenho depressão, eu tenho sofrimento, não parece razoável que essas circunstâncias se deem para servir de exemplo. Então, o mais indicado nessa circunstância é que a gente considere que seja uma expiação ou uma prova. Pode ser uma prova? Pode ser uma prova. Pode ser uma expiação? Pode ser uma expiação. Né? Então, a expiação ela é muito mais caracterizada quando você está vivendo processos de desestruturação do aspecto mental. O que ganharia um espírito para servir de exemplo numa circunstância de lesão mental? E essa expressão que diz que as doenças mentais elas são sempre fruto de processo expiatório está no livro Ação e Reação, de André Luiz. É lá que ele assevera que, à exceção da doença mental, todas as demais experiências podem ser prova, expiação e missão. E a grande questão é essa, mas isso não é nenhum demérito, porque se eu estiver com um processo dessa natureza, mas eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando o meu eu
para sair dessa condição, para me verticalizar, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então, estou ganhando os méritos na lei para que numa próxima existência eu venha menos comprometido nessa área, com mais equilíbrios, com mais facilidade de lidar com os meus dramas e as minhas dificuldades emocionais.